Olá, olá, boa noite de novo. Agora aqui no horário certo. Vamos esperar o Instagram. Oi, doutora Grazi, já vou te mandar o convite. Olá, Oi, boa noite. boa Seja noite. muito bem-vinda Eu ainda aqui. estou um pouco rouca, mas eu Aham. consigo falar. A gente teve que Mas tá com remarcar. dor? Tá tudo bem? Tá se Não, sentindo bem? eu tô me sentindo bem já, só que essa rouquidão aqui não tem jeito, ficou e tá aí. É que Mas nem tá. a tosse no final da gripe, né? Aquela tosse que fica e não vai embora. Exatamente. A tosse também não me abandonou completamente, mas a rouquidão que É, atrapalha um pouco no dia a dia, né? Mas eu falei, não, sério. hoje eu consigo fazer essa live. Ai, que bom. Porque foi um mês difícil, né? Primeiro eu fiquei doente, daí você ficou doente, a gente não tava conseguindo Muita gente, se encontrar na pacientes, agenda, mas terapeutas. Se não era algum quadro respiratório, era dengue. Alguém estava é, precisando de um socorro. Sim. tava todo mundo bem difícil, mas não tem como deixar passar abril e a gente não falar desse tema tão importante, né? Pois é, eu falei, não, a gente tem que falar, né? O pessoal que tá entrando, abril é o mês da conscientização, transtorno do espectro autista, né? E a gente tem vivido alguns momentos bem importantes, né? De marcos, assim, do autismo aqui no Brasil. Algumas questões de escola, né? O parecer 50/2023, que a gente pode falar hoje aqui. A caderneta de saúde da criança, que teve algumas modificações, né? Que era importante a gente frisar, justo no mês da conscientização do autismo. Olha quanta que introdução aí, Vamos ter muitas novidades introdução essa aí, já para trouxe conversar. bastante. Se deixar, eu vou falando, viu? Às vezes você dá uma Aham. segurada se eu estiver falando demais. E é um tema gostoso de falar, na verdade, né? Porque tem bastante coisa para a gente falar, é uma coisa que faz muito parte da nossa rotina, né? Muito. Não tem um dia que a gente não passa sem atender uma família, né? Pois é, Com... né? Às vezes o pessoal da minha família assim pergunta, ah, mas tá tendo muito caso mesmo? Só todo dia a gente fecha diagnóstico de autismo no consultório ou dá seguimento de outros casos de crianças, né, com transtorno do espectro autista no consultório. Então eu acho muito urgente a gente trazer esse tema de forma mais democratizada, né? Democratizar isso para que todo mundo tenha um grande conhecimento sobre o autismo. Porque eu costumo dizer que em algum momento todo mundo vai lidar com uma criança autista, se não for o coleguinha do seu filho, se não for o seu próprio filho, o sobrinho, o irmão, alguém. Então, a prevalência sabidamente vem aumentando, né? Isso são dados do CDC, isso não é invenção de moda brasileira, né? Então, a gente tem que estar um pouco mais afiado, vamos dizer assim, para lidar com essas crianças e essas famílias. Então, só para a gente contextualizar, né, e começar a nossa fala nesse tema tão importante, a doutora Graziella, ela é nova aqui na cidade, né, razoavelmente nova, veio aqui para dar esse suporte tão importante que a gente estava precisando, né, da neuropediatria. É na USP, né, que você fez a sua formação de Na USP, neuropediatria? isso, na USP. Na USP. Foram 2 anos lá. Primeiro a gente faz pediatria e depois faz uma outra residência em neurologia infantil, né? Ainda depois fiquei no Rio Grande do Sul, eu fiz um fellow em neurogenética lá, trabalhei num projeto piloto de autismo lá, aí trabalhei num projeto de autismo lá em Cascavel também, e agora eu tô conhecendo meus nichos aqui também com os meus pacientes. Legal. Você veio de onde, doutora? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Ponta Poranense, fronteira lá com o Paraguai. Minha família Uhum. toda é de lá, mas eu saí de lá bem cedo, nessa coisa de fazer medicina, faz residência disso, daquilo. A gente acaba saindo cedo de casa. Eu e minha gêmea, minha irmã gêmea.
Ah, É um ser. legal. É. E o que que te trouxe aqui em Pissarras Eu para... sempre quis, eu sempre quis morar no litoral catarinense. Meu irmão morou um bom tempo em Florianópolis, tempo Eu, suficiente para a família inteira se eu, apaixonar. o Eu doutor acho Gabi é o seu noivo, isso? Que está nos assistindo, que ele disse que ele que te trouxe para cá. que quem? Doutor Gabi, Gabi Doutor Neu, Gabi. tem um Não, pessoal não, nem. assistindo ele. Ô, doutor Gabi, me dá um oi aí depois pra eu dar lembrar. Eu falei primeiro foi com a Mônica ali da Franquete. Não, não, doutora. Doutora Gabi Neu. Eu não tinha lido Ah, errado. a Gabi. A Gabi é minha irmã, é a minha gêmea. Tá, então. A folia Entendi. começou com ela, que ela queria mudar para Santa Catarina. E aí no fim, eu mudei primeiro e ela veio depois. Ah, legal. Aí eu me adiantei. Legal. Parabéns pelo noivado, se eu entendi bem, é isso? Ela ali, sua irmã, menina. Não, Isso. ela é tua irmã, mas aí você veio pra cá e tá noiva também ou já Agora eu tô casou? noiva, mas aí eu que arrastei meu noivo pra cá. Aí ele já Aham. veio atrás, né? Legal, legal. Então, só para a gente dar uma contextualizada, foi muito bom conhecer você, é bom fazer esse networking, né? Quando a gente vai batendo nas portas, eu achei maravilhoso quando você veio aqui conhecer a gente Tá. aqui na Clínica Florescer. Eu vi que acho que hoje ou ontem que você estava fazendo também reunião com a equipe multiprofissional dos seus Isso, pacientes. isso. Sempre que dá, né? Eu tento conversar com a equipe, se não for por celular, às vezes eu vou presencialmente, porque eu acho que isso impacta bastante, né? Não existe um plano engessado de intervenção para os autistas. Cada autista é um autista. Então, eu sempre procuro entender as dificuldades da equipe, ou aquilo onde eles também estão, onde eles estão mais fortes com a criança, para a gente elaborar um plano de intervenção mais adequado. E também para não ficar tão enviesado pela visão da família, porque as famílias a gente tem que lembrar que elas passam por um filtro de expectativas, então que elas acabam colocando isso nas informações que elas trazem para a gente, né? Então, às vezes, o que eles passam da percepção que eles estão tendo da criança, né? Não é a Uhum. percepção mais exata, né? Que os profissionais estão tendo em terapias. E tudo bem, isso faz parte do processo, né? A gente valoriza tanto a visão da família quanto a visão dos profissionais, mas quando é um caso mais difícil, assim, às vezes vale a pena a gente fazer essa interseção com a equipe de forma mais direta para a gente ser mais efetivo também nas nossas condutas, né? Às vezes a gente não consegue passar tudo num relatório, né? Porque daí fica tudo resumido em Exato. relatório, em Mas palavras. ajudam, os relatórios ajudam muito, viu? É. Né? Mas poder ter esse contato próximo com o médico é bem diferente. Às vezes, faz muita falta quando o médico é fechado e não abre essa porta, né, para comunicação. A gente sente que falta alguma coisa no processo terapêutico. Eu Né? acho que eu não consigo ser efetiva, né? Eu também me frustro do paciente voltar e as coisas não terem avançado, não terem evoluído. Então, na medida do Uhum. possível, a agenda é apertada, mas a gente Uhum. tenta fazer esses encontros mais diretos com os profissionais, para alguns casos, né, mais difíceis mesmo. Uhum. Então a gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha, tá bem amplo aqui o assunto. Vamos tentar sintetizar tudo e conversar sobre tudo nessa próxima hora. Mas acho que a gente pode começar do começo, né? Dando uma introdução do que é o autismo. Né? A partir desse gancho que a gente já vinha conversando de que não é moda do brasileiro, né? Não, Ninguém está inventando a como eu roda. falei para você, né? Na verdade, os estudos de prevalência do autismo, em sua grande maioria, os maiores, assim, né, eles são americanos, né, são dados do CDC. Então, não é uma coisa assim, que é o brasileiro que tá virando moda, né? E até mesmo por definição, Cássio, se a gente for pegar um dos critérios, que é um dos mais importantes, ao meu ver, né, para a gente definir o transtorno do espectro autista, é o prejuízo. Então, porque é muito comum a gente, em algumas falas capacitistas, a gente escutar pessoas falando assim, mas se for assim, todo mundo é meio autista, né? E é fato que grande parte da população carrega muitos traços autísticos, mas a questão do prejuízo é o que pega mais, né? Então, o autismo, ele é um transtorno
do neurodesenvolvimento, ou seja, ele acontece nas fases iniciais de desenvolvimento da criança, desde a vida intrauterina da criança, né? Uma interação de fatores genéticos. Eu sempre costumo mostrar para os pacientes uma balança, né? Existe uma balança em que você tem o peso da carga genética, em que na grande maioria dos casos há a participação de vários genes fracos, vamos dizer assim, para o autismo, mas como são muitos genes, acaba pesando bastante naquela criança, naquela balança. E os fatores ambientais, que são tudo aquilo relacionados ao desenvolvimento intelectual, de linguagem, cognitivo, né, cognição social da criança. Então, tudo que possa afetar nesse desenvolvimento cognitivo da criança, desde intercorrências maternas, né, na gestação, baixo peso ao nascer, baixo ganho ponderal, baixo ganho de peso da criança, depois que essa criança nasce, né, insultos cerebrais dessa criança na vida intrauterina, isso tudo também pode fazer pesar ainda mais esses fatores genéticos e a criança vir a manifestar os sintomas do espectro autista, né? Então, ele engloba ali, já entrando um pouquinho em critérios diagnósticos para a gente entender o que é o autismo, né? Ele engloba ali, né? Hoje a gente se baseia na classificação de um livro, né? Que é um documento, na verdade, que é o DSM-5. A última edição foi publicada em 2013, né? E a gente se pauta nesse documento para a gente fazer o diagnóstico. Nós temos 2 grandes critérios, né? Então, eu sei que na live talvez tenha gente que já tenha uma criança diagnosticada, ou que ainda vai passar por um processo de diagnóstico, ou que já diagnosticou e ainda está com muita dúvida, querendo entender que exame, o que faz, né? Mas hoje a gente se pauta em 2 grandes grupos de sintomas. E a criança, né, no caso, o indivíduo, ele tem que apresentar esses 2 grandes grupos de sintomas. Se faltar um ou outro, você tem que pensar em outra coisa e não em autismo. O primeiro deles, né, e o mais importante, é um déficit na comunicação social. Então, há uma dificuldade clara na reciprocidade social dessa criança. Você chama, ela não olha, pelo menos uma boa parte das vezes, né? Você chama essa criança, não olha, não corresponde ao chamado, não corresponde a comandos simples. Uma criança de 2 anos e meio, ela já corresponde a comandos simples, com certa facilidade. Não compartilha a atenção dela nas brincadeiras, né? Fica mais na dela. É uma criança que tem uma baixa comunicação não verbal, porque o autista ele pode falar. Que as mães às vezes falam, meu filho fala, como é que ele é autista? Mas por critério, a dificuldade é a comunicação não verbal. Ele pode ter a dificuldade verbal também, mas é a comunicação não verbal, né? O olhar nos olhos, o comunicar com gestos, né? Uma expressão facial mais monótona. Por fim, uma dificuldade. Uma compreensão dessas coisas no outro, né? Compreensão, que é o terceiro pontinho desse primeiro grande conjunto de critérios, que é o indivíduo que tem às vezes ele assim, tem uma linguagem boa, mas ele tem uma dificuldade de iniciar relações sociais, manter e compreender o funcionamento das relações sociais. Então, eles costumam ser pessoas muito, muito literais, não entende duplo sentido, não entende metáforas, às vezes fala as coisas para os outros sem muito filtro social, sem imaginar se está machucando, magoando o outro. São consideradas, às vezes, pessoas grossas, ríspidas, sem que ele queira ser dessa forma, né? Principalmente no nível 1 de suporte, que é, às vezes, comunicativo. E ser comunicativo não exclui a possibilidade de ser autista, né? Assim como ser amoroso, por exemplo, ou carinhoso, ou beijoqueiro, não exclui a possibilidade da pessoa ter uma dificuldade de compreender relações humanas, elementos, né, das relações humanas, e ter dificuldade nesses aspectos, né? E aí a gente entraria também no segundo grande grupo de sintomas, porque não basta você ter essa característica mais antissocial, vamos dizer assim, para facilitar, mas não levem ao pé da letra, porque, como eu disse, temos autistas muito carinhosos também, né? Que gostam de se relacionar, mas não tem ferramenta para se relacionar adequadamente. Aí, nesse segundo grupo de sintomas, estariam o que a gente chama de critérios B do autismo, que a gente também tem que abordar na consulta diagnóstica, que são aqueles comportamentos repetitivos ou muito
restritos, né, em interesses muito específicos para aquela faixa etária. Então, a gente teria ali de comportamentos repetitivos as estereotipias, as famosas estereotipias, né? Que são aqueles movimentos repetitivos, geralmente das mãozinhas, ou fica andando de forma repetida de um lado para o outro, ou movimentos circulares, ou brinca de forma repetitiva com os brinquedos, muito frequentemente, né? Ficar explorando brinquedos que giram, máquina de olhando, observando máquina de lavar, né? Empilhando pecinhas. Ou mesmo o comportamento repetitivo vocálico, né? As ecolalias que a gente diz. Então, repetem final de frases, pergunta alguma coisa, eles repetem o final da sua pergunta em vez de responder. Repetem frases prontas que eles escutaram de um filme, de um desenho. E às vezes até utilizam isso com contexto, mas é quase que um copia e cola. Até a entonação do desenho que ele ouviu é a mesma na hora de falar, né? Então, ali a gente teria esses comportamentos repetitivos, a gente teria uma rigidez de comportamento, então são extremamente apegados a rotinas, rígidos com rotinas, têm dificuldade com transição. Por exemplo, começa a fazer uma tarefa, aí às vezes a terapeuta quer trocar de atividade e a criança já entra numa crise, né? Isso também reflete, né, a rigidez cognitiva. Os interesses muito específicos, então, como eu falei, por máquina de lavar, às vezes. Criança de 2 anos que quer saber de letras, números, às vezes não aprendeu a comunicar um oi, mas ela fica lá horas e horas manipulando letras e números, às vezes os pais até acham bonitinhos. E as questões sensoriais. Então, entrariam essas 4 características nos critérios B. Questões sensoriais como hipersensibilidade auditiva, na hora de um parabéns, hipersensibilidade tátil, geralmente de couro cabeludo, não aceita que lava o cabelo, a água caindo, às vezes entrar no banho é uma dificuldade. Ou o contrário, eles querem sensações. Então, eles cheiram tudo, lambem, buscam toque. Para quem fala que autista não gosta de abraço, né? Tem autista que quer toque, que quer abraço, que quer que segure, que fica passando a mão na mãe o tempo todo. Então, se a gente tiver pelo menos 2 ou mais dessas características, já é o suficiente para a gente pensar em critério B. E aí, por fim, veja só ainda nessa definição do autismo, eu acho importante a gente falar, porque geralmente os pais chegam com uma lista assim, meu filho faz isso, mas ele não faz isso, mas ele faz isso, mas ele não faz isso. E o diagnóstico, ele não é baseado nessa dicotomia do faz, não faz. Ele faz contato visual, então não é autista. Ele anda na pontinha dos pés, então é autista. Isso não acontece na prática, né? Então, nenhum critério isolado é suficiente para fazer o diagnóstico ou suficiente para afastar o diagnóstico. Por isso que essa avaliação é uma avaliação, às vezes, complexa, às vezes requer, né, um auxílio da equipe multidisciplinar e outros recursos diagnósticos, né, para a gente conseguir dar essa resposta para as famílias de ou não é o autismo. Já pegando o gancho, assim, você falou da criança de 2 anos que está com aquele hiperfoco, né, que tá fora do padrão, nas letras ou nos números. Não é cedo demais, com 2 anos, não é tarde demais. Como que funciona a idade? Cedo demais, né? Normalmente o letramento a gente começa a falar a partir de coisa de 4, 5 anos para cima. Não é um interesse comum de se encontrar nessa faixa etária. Acontece muito nesses casos o que a gente chama de desenvolvimento dissociativo. Uma habilidade que a gente esperava para uma criança lá depois dos seus 4 ou 5 anos, a criança já começa a desenvolver aos 2, 1 ano e meio, 2 anos. Eu tenho uma criança no consultório que tinha 3 anos e falava russo, mas ela não sabia, ela não tinha repertório de cumprimento ou de tchau, por exemplo. Então, antes de habilidades básicas aparecerem, habilidades relacionadas ao hiperfoco daquela criança já estão muito desenvolvidas. Em algumas crianças autistas, né? Não é todo autista. Tudo que eu falar aqui não é todo autista. Tudo que falarem que todo autista faz, vocês desconfiem, né?
Então, é por isso que a gente chama isso de hiperlexia. É uma hiper habilidade, vamos dizer assim, relacionada a letras e números, que está dissociada na fase do desenvolvimento da criança. A gente não espera isso. E isso também não tem relação, como muitos pais acham, com inteligência, né? Então, muitos pais pensam assim, ele aprendeu letras, números, então é porque ele é muito inteligente, ou vai ser muito inteligente. Não, isso pode estar relacionado apenas a uma questão de hiperfoco da criança, uma característica do diagnóstico, que faz parte do diagnóstico do autismo, e não necessariamente tem a ver com funções corticais superiores relacionadas à intelectualidade ou memória e inteligência. Essa criança segue com necessidade de a gente avaliar mais amplamente essas habilidades. E qual que seria a fase do desenvolvimento ideal para diagnosticar o autismo? A partir de que idade? Nossa, cara, você tocou em numa questão que emergiu muito assim nesse mês por conta da caderneta, né, do Ministério da Saúde, a caderneta da criança. Ela é um manual, né? Ela traz ali um pequeno manual dos marcos do desenvolvimento que o pediatra geral, que é quem está na porta de entrada, né, precisa avaliar nessas crianças. E avaliar desenvolvimento é tão importante quanto avaliar peso e crescimento. Para avaliação de autismo, não existe idade, não existe idade. Quanto mais cedo você identifica sinais, melhor é em relação a prognóstico, ao quanto essa criança pode conseguir se desenvolver a partir de terapias. Então, a triagem de autismo ela foi retirada da caderneta, é uma crítica que eu faço, né? E que os pediatras não deixem de utilizar o instrumento de triagem, né? Que a gente tem aí por lei desde 2012, deveria ser aplicado a todas as crianças, né? A partir de um ano e meio de idade. Não que a gente não devesse cuidar dos sinais e sintomas do autismo desde antes, né? É que nem sempre em criança muito pequenininha a gente consegue fechar todos os critérios diagnósticos. Mas se você já identifica alguns sinais e sintomas, você já pode caminhar para algumas intervenções específicas dirigidas e mais tardiamente, evolutivamente, fechar o diagnóstico no momento oportuno. Mas não existe uma idade Principalmente mínima. pelos critérios A que você estava trazendo antes, né, das habilidades sociais. A criança, antes de um ano de idade, desenvolveu muito pouco essas habilidades sociais para a Exato. gente colocar como um Como é, atraso, né? como é que você vai avaliar se um bebê de 3 meses ele é hábil em iniciar uma relação social? Você tem poucos dados. Você tem o dado do contato visual, do sorriso social, mas são poucos dados para você dar já bater o martelo nos critérios A, por exemplo, né? E existem coisas como, por exemplo, as estereotipias motoras. Elas tendem a surgir ali por volta dos 6 meses de idade, algumas crianças até mais tardiamente. Então, tem coisas que vão ficando mais características apenas evolutivamente. Mas essa ressalva, né, que o Ministério da Saúde tem colocado de que o diagnóstico do autismo só é feito a partir dos 3 anos de idade, ela é equivocada e a gente deve encorajar os pais a procurarem atendimento o quanto antes, até por uma questão de plasticidade neuronal, né, que é um conceito importante para a gente trabalhar com as crianças e ter uma melhor resposta terapêutica. É uma forma da gente conseguir contornar, às vezes, uma resistência da família, né? Porque essa Exato. parte do receber o diagnóstico é muito difícil. Então, às vezes, antes de ir ao neuro, a família busca, porque percebeu um atraso, alguma dificuldade, né? E aí busca a gente no consultório de psicologia. E aí, quando eu particularmente identifico uma resistência da família, antes de pensar em trazer algum rótulo, algum encaminhamento, a gente trata como é uma dificuldade pontual do seu filho, vamos trabalhar essa dificuldade, independente de qualquer nome que venha receber depois, e aí a gente vai amaciando até a gente conseguir tocar nessa questão tão Perfeito, cara. difícil. E Às aí vezes entra numa outra pergunta, deixa eu só introduzir essa outra pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que é a questão do autismo. Tem cura? Como que funciona? uau, pergunta polêmica, tá?
Para dar um pouco mais de embasamento para essa pergunta, se fosse para responder assim, rapidamente, não tem cura, é uma coisa estrutural, neurobiológica do cérebro daquela criança, não é uma frescurinha, não foi alguma coisa que a mãe fez ou que o pai fez, que a criança ficou assim, não foi porque usou muita tela, não foi porque o vô falou tal coisa, não. É estrutural, neurobiológico, tem vários sistemas, né, de neurotransmissores envolvidos, talâmicos, de córtex pré-frontal, várias áreas, né, relacionadas. Teve um estudo da Nature mais recente, né, que trouxe um pouco mais de luz, assim, do ponto de vista da Acho que neurociência. travou. Ops, Travou, mas já voltou. já voltou? Pode continuar. Para mim, se tocou o barco aqui normal. Então, assim, ele não dá pra gente falar em cura, mas pra gente entender um pouquinho melhor essa parte, vou explicar a questão da gente estar falando de um espectro. Então, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, a gente está falando não de um diagnóstico categórico de como, por exemplo, uma pneumonia é ou não é pneumonia, né? É, não é autismo. A gente está falando de características psíquicas, comportamentais, que se a gente fosse jogar numa escala de cor do branco ao preto, por exemplo, o branco não é, o preto é, mas no meio disso aí tem tantas e tantas escalas de cinzas, vamos dizer, e existe aquele grupinho ali, cara, que tá naquele cinza claríssimo, claríssimo, que se ele for no médico, alguns médicos vão falar assim, olha, você é. Outros médicos vão falar assim, não é. Alguns psicólogos vão falar, outros vão falar, não, fizemos avaliação aqui, não é. Aquela coisa meio em cima do muro. Essa pessoa, né, talvez assim, muito bem trabalhada em alguns aspectos pontuais ali, ela minimiza as dificuldades dela a ponto dessas características não interferirem mais tanto na vida dela. Ou ainda, né, também tem um dado de estudo americano também, só para a gente entender essa estatística, de crianças que foram diagnosticadas aos 2 anos de idade, né, um diagnóstico precoce, esse grupo de crianças recebeu intervenção precoce e com 8 anos de idade, né, quando essas crianças foram revisadas de critério diagnóstico, cerca de 10% delas ali já não tinham mais critérios diagnósticos para o autismo. E aí não é que curou, né? Até porque a gente não fala que é uma doença, né? É um jeito de ser, é uma forma de ser e de estar no mundo que ela é diferente da maioria. Então não é que curou, mas aquela criança trabalhou tão bem e tão precocemente. E a balança genética dela talvez fosse favorável, né? Não fosse tão desfavorável assim, essas características bem trabalhadinhas ao longo do tempo deixaram de ter uma relevância, né, de prejuízo na vida daquela pessoa. Por isso que a gente, quando a gente vai falar de autismo, a gente tem que ter uma mente muito aberta para entender o que é, para a gente não ficar preso nos rótulos e a gente conseguir focar em ter aquele diagnóstico para direcionar para as terapias e direcionar a comunidade que acompanha essa criança, escola, família, orientação com plano educacional individual, orientação dessa família, orientação parental, que é uma forma comprovadamente eficaz de se trabalhar com essas crianças, para quem sabe a gente minimizar tanto que aquilo já não signifique um prejuízo real na vida da criança, do indivíduo, né? Excelente, excelente. Aí a gente já falou um pouquinho sobre os níveis de dificuldade e de necessidade, né? Acredito que os níveis mais leves são os mais difíceis, porque daí de diagnosticar, Isso, que entra no que você acabou de trazer, né? Daí o vizinho dá um pitaco, o sogro, a avó, o tio, cada uma tem uma opinião, e isso exatamente. gera um sofrimento para a família gigantesco, né? Exato, cara. De experiência de consultório, vou trazer um pouquinho do que eu escuto no dia a dia no meu consultório, tá? As famílias percebem que tem alguma coisa de errado, eles mesmos trazem esse termo, né? Tem alguma coisa acontecendo, eles procuram ajuda, às vezes a mãe acha que é alguma coisa que ela tá fazendo de errado na criação, o pai acha que é alguma coisa que ele tá fazendo de errado na criação, e quando eles finalmente encontram uma resposta, às vezes a
unidade, né, a ponto de falar, não, mas às vezes a escola cobra uma resposta, ó, seu filho está fazendo isso, está com dificuldade nisso, está atrapalhando nisso, naquilo, e quando a resposta vem, ah, não, mas ele não é tudo isso, não, por falta de entender o que é. Então, os níveis, o nível 1 de suporte, né, particularmente falando, que são aqueles indivíduos que têm características mais sutis para que a dificuldade dele, né, fique significativa, a ponto de aparecer, ela precisa, o meio precisa estar com uma demanda mais alta daquilo que ele é capaz de compensar. Então, às vezes, uma criança que tem inteligência preservada, que é verbal, meninas, geralmente, que tem uma cognição social, com mais habilidades de cognição social do que meninos, elas costumam camuflar muito bem até certo ponto. Enquanto a brincadeira é de encaixar, enquanto a brincadeira é de chutar uma bola, enquanto a brincadeira são brincadeiras mais concretas, estruturadas, elas vão bem. A partir do momento que as brincadeiras começam a ter mais regras sociais, a partir do momento que as relações socialmente vão ficando mais complexas, começam a ter grupinhos de meninas, daquilo, isso, daquilo, aí os sintomas e as dificuldades, né, do ponto de vista social dessas crianças vão ficando mais evidentes. E aí quando você vai fuçar na história, lá atrás andava na ponta do pé, ela nunca gostou de lugar muito barulhento, ela sempre foi assim, mas às vezes era muito seletiva para comer, mas nunca ninguém ligou tanto, achava que era uma frescura da criança só. Aí você vai ver, às vezes aquela criança abraça todos os critérios diagnósticos. Então, o nível 1 de suporte, por mais que, por definição, seja aquela pessoa que com um suporte mínimo consegue funcionar quase que normalmente, ela está fazendo isso às custas de um grande gasto de energia emocional. Então, a gente tem que valorizar as queixas dessa família, as dificuldades dessa família e as dificuldades que essa pessoa tá passando para a gente conseguir auxiliar também. Partindo dessa ideia do espectro, né, e que cada criança, mesmo com o mesmo diagnóstico, elas são diferentes, cada uma com a sua particularidade, eu queria te colocar uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, que é com relação ao tratamento. O tratamento, existe um protocolo, mas ele não é igual, né, para cada uma das crianças. Então, existe o médico Ctrl+C, Ctrl+V, que coloca lá que a criança tem que ter 40 horas de estimulação semanal por todos os profissionais possíveis e imagináveis. E aí a família recebe esse encaminhamento apavorada, como que eu vou fazer isso? Né? E existe... Como que você trabalha com isso no seu consultório, essa parte do tratamento? O tratamento. Né? A pergunta que eu vou linkar aqui é: eu recebi o diagnóstico, né? E agora, o que eu vou fazer? Tá. Essa é a parte assim que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai entregar um laudo para uma família com uma série de intervenções. E hoje a gente sabe que a intervenção intensiva para nível 2, 3 de suporte, intensiva que eu falo, uma certa intensividade de horas, né? Ela tem embasamento científico, mas a gente tem que ser assim, se colocar muito no lugar do outro também, né? Então, contextualizar a questão, vou falar primeiro da intensividade de horas, né? Contextualizar isso, a realidade daquela família, essa família vai conseguir ter acesso àquilo, que meios, né, ela vai conseguir, qual que é a profissão dessa mãe, qual que é a profissão desse pai, que horários eles vão ter disponíveis para conseguir levar essa criança, de que forma a gente pode conseguir, de repente, uma redução de carga horária em alguns contextos. Tem contextos em que não é possível uma redução de carga horária, mas olha o quanto um diagnóstico e um plano de intervenção pode mexer com a estrutura de uma família, com a rotina, o dia a dia de uma família. Então, seria muito frio da nossa parte simplesmente pegar um laudo com tudo que a gente tem de evidência hoje. Hoje nós temos aí uma série de intervenções abrangentes, que a gente diz, né? Denver, o DIR, o EIB, o ABA, um monte de coisa. Uma série de intervenções abrangentes. Se eu fosse colocar todas elas no laudo, jogar lá para o pai e para a mãe fazer, junto com quase mais 30 outras formas de intervenções focadas, que hoje tem comprovação na literatura também,
a gente ia gerar uma sobrecarga no sistema, né? Que não ia ter dinheiro para isso, estrutura para isso, profissional para isso já não tem, né? E uma sobrecarga na família e uma sobrecarga na criança. Então a gente tem que individualizar para ver assim em que momento de vida essa criança está. A gente vai focar nesse momento inicial em linguagem, a gente vai focar em alguns pré-requisitos comportamentais, a gente vai focar na parte pedagógica. Tem crianças que a gente precisa dar uma atenção enorme à questão sensorial. Tem crianças que a seletividade alimentar é tão relevante que elas chegam desnutridas no consultório e os pais carregando uma culpa enorme, assim. Então a gente tem Então, que. aí eu vou aproveitar esses dois últimos que você falou. A questão da parte pedagógica, foi uma pergunta que a gente colocou. A mãe está colocando que a escola, a gente está em abril e a escola ainda não conseguiu um professor auxiliar. É obrigatório que a criança tenha um professor auxiliar ou depende do nível? E aí você Não, falou também da parte da nutrição, que já não entra num protocolo base, né? Um acompanhamento com a nutricionista não entra, mas em alguns casos é mais importante ainda do que talvez a própria psicologia, dependendo do nível da seletividade, né, da criança. exato, Kai. Então nós temos aquelas intervenções abrangentes, as focadas, que entram no protocolo básico, que a gente chama, mas nós temos as terapias satélites, que a gente fala, e às vezes para os pais aquilo ali ocupa um papel central, né? Essa semana mesmo eu atendi no consultório uma família que estavam assim perambulando de neuro em neuro, porque eles queriam alguém assim que desse muita atenção para a questão da seletividade, que para eles, no dia a dia deles, na rotina com aquela criança, que até para dar remédio era difícil, era o que mais estava assim esgotando aquela família. Então, às vezes, a Nutra, ali, uma terapia alimentar, né, em esforços ali conjuntos com uma TO, às vezes até a fono para avaliar questões orofaciais, né, se não tem questão de motricidade envolvida nessa dificuldade alimentar da criança. Então, você vê, são terapias satélites relacionadas ao tratamento da criança. A fisioterapia, né, a gente sabe que mais de 80% dos autistas tem alguma questão de praxia, coordenação ou tônus muscular, que às vezes a físio pode, né, ser uma profissional que auxilie. Então, esse é um ponto. O outro ponto, você comentou da questão pedagógica, né, do professor de apoio. Existe lei que respalda isso, né? As crianças elas têm direito a um professor de apoio, só que essa lei ela não está muito bem descrita como isso acontece, se é por nível de suporte. A princípio, essa questão do nível não existe, não era para existir nenhuma restrição quanto ao nível. O paciente pode ser um nível 1 de suporte, mas se ele está com uma dificuldade pedagógica e ele vai se beneficiar do professor de apoio, a gente, antes de olhar para diagnóstico, a gente tem que olhar para a pessoa, para a necessidade dela naquele momento, né? Essa é uma das lutas ali do parecer 50/2023, que foi um parecer escrito por grandes nomes, né, da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, de outras áreas, reuniu assim grandes experts mesmo no assunto, para a gente ter um documento com embasamento científico e que a educação, o nosso sistema educacional, ele abrace questões da neurociência para começar a levar para as escolas método que funcione, como a gente pode ajudar essas crianças em sala de aula, e que a escolha de ter ou não um professor de apoio dependa da dificuldade da criança e não do nível de suporte, né? Se é 1, se é 2, se é 3, não e até mesmo do diagnóstico. Pode ser uma dislexia, às vezes pode estar precisando, e não um autista, né? Então, o professor de apoio, a gente entende que o papel dele é dar suporte em situações específicas, a gente está tratando a situação e o paciente especificamente, e não o diagnóstico dele unicamente, né? É uma abordagem mais humana, eu acredito. Mas, infelizmente, a gente ainda esbarra com algumas questões burocráticas muito sérias, né, nesse sentido, principalmente nas escolas municipais e estaduais, né? Exato. Porque, às vezes, tem uma criança que ainda não tem o laudo, seja por N motivos, às vezes está na fila esperando para passar por o neuro, né, não conseguiu o laudo ainda,
mas sem o laudo não consegue o segundo professor, sem o segundo professor não consegue, né, evoluir, não consegue o acesso. Em contrapartida, tem outras situações que a criança tem o laudo, tem o segundo professor, e pelo desconhecimento, por uma falta de orientação desse profissional, ele acaba prejudicando alguns desenvolvimentos, né? Quando esse monitor ele funciona como uma babá, basicamente, para a criança Exato. acompanhando o dia inteiro, prejudica o desenvolvimento da autonomia, independência. Exatamente. Eu tive no ano passado, foram alguns casos, mas teve esse que me chamou bastante atenção, porque a mãe ela chegou muito incisiva, assim, dizendo, olha, você tinha pedido para colocar professor de apoio, mas isso só tirou a independência e a autonomia do meu filho. Só que isso por falta de compreensão do papel do professor de apoio. Uma criança que mal tinha pré-requisito comportamental, precisava mais do que um professor de apoio, até mesmo um acompanhante terapêutico. Também com dificuldades pedagógicas muito claras e evidentes, sozinha lá em sala de aula, esperar que ela tome alguma iniciativa e tenha prazer em fazer qualquer coisa dentro da sala de aula, com alta demanda, com todas as questões sensoriais de uma sala de aula que já sobrecarregavam aquela criança, eu falei assim, olha só, aconteceu uma coisa aqui. A escola não entendeu o papel do professor de apoio, que é justamente ajudar a criança, é o contrário, né? É ajudar a criança a construir sua autonomia em sala de aula, né? Primeiro dando um apoio mais intensivo e aos pouquinhos e gradualmente, depois que essa criança aprendeu a ter sucesso naquelas atividades, e retirando e reduzindo esse apoio gradualmente, que ela vá fazendo sozinha, que a gente vá reforçando isso também com a criança. Então, tem várias estratégias também baseadas em ciência, e por isso a importância desse parecer, que a gente está aguardando a homologação pelo Ministério da Educação também, porque isso vai nos nortear muito e dar padrões de condutas dentro da escola. O professor de apoio definitivamente não serve para levar a criança no banheiro e trazer a criança do banheiro, ou para fazer as atividades do caderninho para ela. Não, para estruturar a atividade de forma que a gente consiga preparar oportunidades da criança ter sucesso em sala de aula. E quando ela tem sucesso naquela atividade, que seja com um apoio concreto, um apoio visual, ou até mesmo um apoio físico total, de pegar na mãozinha dele e fazer. Quando a criança tem sucesso, ela se automotiva. E o prazer, isso é científico também, tá? O prazer, o afeto, a emoção de gostar de estar ali, faz parte da aprendizagem, tanto quanto o elemento da cognição e o elemento da consciência. Se a gente não gosta de estar ali, a gente não aprende. E o professor de apoio, de apoio ele tem que estar ali justamente para isso, para dar apoio, não para tirar a autonomia da criança. Nossa, excelente, essa fala foi maravilhosa, é isso mesmo. E aí a gente precisa trabalhar, acho que tem duas formas de trabalhar com essa dificuldade, né? Que é a conscientização e a capacitação desses profissionais, das pessoas que vão trabalhar nesse lugar, né? E o fortalecimento do trabalho em equipe, né? Aqui na Clínica Florescer, a gente trabalha com as idas na escola, né? Então, sempre que tem um diagnóstico novo, ou quando eu faço a avaliação psicológica, né, para o processo de diagnóstico, faz parte da devolutiva, não só para a família, mas para a escola também, ou para o professor de judô, para a escolinha de futebol, para todos os contextos em que essa criança está inserida, para que as pessoas ao redor dela consigam e saibam lidar com essa dificuldade. Né? Então, orientar a equipe multiprofissional que está com um olhar específico para essa criança, as dificuldades dessa criança vão até a escola. É imprescindível que vão até a escola para orientar esse professor que, que dependendo, né, do grau de instrução, não vai ter. Às vezes não tem nem tempo, né? Às vezes é um professor, um segundo professor para 5 laudos, né, como a escola chama. Então, 5 crianças com 5 dificuldades diferentes e um professor para dar conta, né, dessas questões. E aqui eu quero assim até parabenizar esse trabalho que você faz, né, de fazer essa interseção
com os meios em que a criança está inserida, porque a gente sabe que resultado aqui, a gente está tratando de questão comportamental. Comportamental, cognitiva, né, intelectiva. Então, se a gente resume tudo a ambiente terapêutico, e a criança tem uma vida acontecendo na escola, tem uma vida acontecendo na casa dela, tem uma vida acontecendo nas atividades de contraturno, e você não. E as pessoas que estão ali envolvidas na comunidade não têm preparo algum para lidar, às vezes a gente perde até tudo aquilo que a gente ganhou em terapias. E aí aquela sensação daquelas mães, não sei, já faz anos que meu filho está fazendo terapia, não evolui em nada. Precisa haver um alinhamento de expectativas e, na medida do possível, a gente contar com quem está na linha de frente. E aí, nesse caso, o neurologista, ele vê o paciente uma vez a cada 4 meses, e o psicólogo, os terapeutas estão toda semana com essas famílias. E dar esse feedback para os pais, né, essa orientação parental, essa orientação nas escolas, para os professores, isso é fundamental para a gente não se resumir ao setting terapêutico e ir para a comunidade, porque isso impacta diretamente no resultado de sucesso daquela criança. E sucesso que eu digo é criança feliz, não é criança necessariamente, é criança feliz e família assim minimamente acolhida dentro das dificuldades, né? Não necessariamente a criança vai falar, ou a criança vai fazer isso, ou a criança vai deixar de fazer aquilo, né? Mas sucesso terapêutico é a gente sentir que a gente está fazendo o nosso melhor e que a criança está atuando no melhor potencial dela, mesmo com todas as dificuldades. Então, esse trabalho de interseção com a comunidade é fundamental. E eu acredito, eu acho que a gente, assim, mais que acredito, a gente precisa evoluir a um ponto de que isso vai estar nos currículos das faculdades de medicina, de que isso vai estar nos currículos das faculdades de psicologia, né? A gente saber, né, ter alguma base de análise de comportamento aplicada, de terapia cognitivo comportamental, de gerenciamento de crises. A gente vê uma prevalência cada vez mais ascendente do transtorno. Então, todo mundo em algum momento vai ter que aprender a lidar na base curricular dos professores. Eles vão ter que sair da sua formação básica, sabendo o que fazer com uma criança autista, para a gente dar condições melhores para essas famílias sofrerem menos, né? Quando eles começam a ir para a comunidade. Verdade. Grazi, eu queria falar sobre uma outra ferramenta, né, um outro tópico que também, cada um desses tópicos que a gente foi falando aqui dá 1 hora de conversa, né, falta tempo. E esse é mais um, assim, é uma ferramenta muito importante, né, no diagnóstico de autismo ou qualquer outro, mas que ela dá muito medo, ela assusta, que são as medicações, né? Todo autista toma remédio, como que a gente vai usar essa ferramenta no tratamento? Realmente a gente entra num campo delicado. Existe um tabu muito grande quando a gente fala de medicações neuropsiquiátricas de uma maneira geral, né? As famílias têm muito medo, em geral, elas chegam com a concepção de que é somente adulto que toma, né, esse tipo de medicação ou que a medicação vai dopar. Mas, primeiro, respondendo a sua pergunta, não são todos os autistas que necessitam de medicação, até porque até hoje a gente não tem nenhum tratamento medicamentoso para sintoma central do autismo. O que é o sintoma central? Aqueles que a gente comentou no início da live, né, dos critérios diagnósticos. Então, não tem nenhuma medicação que vai fazer a criança sair comunicando, socializando, melhorar, né, nas escalas ali de socialização. E também não vai ter nenhuma medicação que vai melhorar diretamente ou atuar diretamente sobre os comportamentos repetitivos ou interesses restritos daquela criança. Esse manejo, ele é comportamental, ele é feito por meio das terapias. Porém, as medicações, elas, em alguns casos, elas podem nos ajudar muito direcionadas a sintomas-alvo específicos. Principalmente, né, os mais comuns e que mais interferem no dia a dia das famílias e no dia a dia das terapias também, são a irritabilidade excessiva da criança
e agressividade, né? Autoagressividade, quando a criança está muito irritada. Heteroagressividade, que é a agressividade com o outro, né? A criança é extremamente inflexível, extremamente rígida, isso gera gatilhos e ela entra em crises muito frequentes e muito intensas de irritabilidade. Então, esse é um exemplo assim de indicação formal da medicação desses sintomas e não do autismo. E, por tabela, uma criança mais regulada, que aceita melhor terapias, que aceita melhor, que está mais tranquila, para mais focada, menos agitada para fazer as terapias, ela, por tabela, acaba melhorando o sintoma central de autismo quando ela é bem trabalhada em casa e no setting terapêutico, né? E hoje nós temos, para esses sintomas que eu comentei, 2 medicações aprovadas pelo FDA, que a gente pode usar com bastante segurança, sem prometer que não vai dar efeito colateral, né? Mas eu sempre falo para os pais, efeito colateral não é efeito do medicamento, é efeito colateral. Precisa ajustar, precisa suspender, precisa fazer alguma coisa. Jamais deixar a criança sedada, sonolenta, chorosa, irritada ou com dor por causa de medicação. É completamente ajustável essa situação, tem que conversar com o médico. Que são risperidona e o aripiprazol e Peraí, que isso é muito importante. Eu quero colocar um ponto de aquele quadradinho amarelo aqui. Tem que falar com o médico, né? Porque isso tem que fala falar. muito com os pais. Não mexe sozinho na dosagem, na Não frequência. façam isso, né? Com muita frequência. Eu pego no consultório, assim, índices de falha terapêutica gigante, porque os pais estão fazendo tudo errado. Então, às vezes a gente passa uma dose e eles não têm coragem de fazer aquela dose, a ilusão de que se fizer uma dose menorzinha, vai ser melhor, e eles não sabem nem dizer o porquê que vai ser melhor. Aí você não chega na dose terapêutica, não chega no efeito que você quer. Ou às vezes mexe ao contrário, né? Tem pai mãe que sobe a dose e não era para subir, aí cede a criança e nunca mais quer ouvir falar da medicação. Ou então, essa semana também, você vê como é rotineiro nosso. Né? Eu atendi uma família que dava quando achava que era para dar, hoje ele está mais agitado, eu vou dar. E não seguiu aquela orientação de dar com regularidade. E a gente sabe que essas medicações, toda vez que você começa, elas passam por um período de adaptação, que às vezes o paciente tem alguns sintomas, né, colaterais. Então a criança estava o tempo inteiro vivendo adaptações do remédio e nunca ficava bem com esse remédio. Eles nunca chegaram de fato a ver a criança bem com aquela medicação. E eu sempre, para dar uma. A Eli, não mexe em dose sem falar com a neuropet. É isso aí, Eli. Eu sempre falo para os pais, para dar uma segurança para eles, eu já aviso que pode acontecer, pode dar efeito colateral, não é o que a gente quer, mas se acontecer, pode acontecer, eles têm que entrar em contato, a gente marca um retorninho breve e a gente ajusta essa situação. Remédio tem que vir para ajudar, para somar. Só que é só com uso regular, na dose correta, que a gente vai ver resultado. Não adianta querer E fazer de às qualquer vezes, jeito. infelizmente, demora, né? Porque não sei se é bom ou ruim, mas a gente tem um leque de opções de medicação muito grande, né, para determinados comportamentos. Exato, Então, se um não funcionou, não dá para fechar a janela completamente, nunca mais vou tentar. exato. E aí vem o diferencial, que o pessoal já mandou um monte de coraçãozinho, já falou super bem de como você é participativa, uma ótima profissional, atenciosa, de dar atenção, porque às vezes os pais mexem na medicação porque, não, eu vou ligar lá, daí eu vou ter que marcar retorno, só vai ter para sei lá quando. Quando o profissional não traz a família, não dá essa sensação de proximidade, de parceria, a família se sente sozinha e acaba querendo resolver, né, sozinha, né? E eu, como psicóloga, fico do lado de cá falando, não mexe, não faz Não, assim. né? E a gente sabe Vocês que se viram no exatamente quando a 30 aí, né, família deu cara? aquele jeitinho, né? De eu chegar no final da sessão e falar, ele não tomou remédio hoje, né? Porque quanto tempo faz que você não dá lá a medicação do jeito certo? A gente vai compreendendo o padrão, né? Da criança, da família, Exato. eu costumo associar para as famílias como se tivesse uma tampa no rabo, né? E aí a tampa
a água até passa, né? Aqui na pia de casa, aquela tampa não veda 100%, até passa. Então, esse comportamento agitado ou agressivo é como se fosse a tampa, né? E a terapia é a água. Tem alguma coisa que não está deixando a terapia funcionar. Se a gente tira essa tampa, a terapia flui, a água vai fluir para dentro do ralo e vai desenvolver de uma forma muito melhor, né? Mas às vezes até ajustar o tamanho da tampa ali da medicação que vai conseguir que fazer funcionar, demora e precisa ter paciência, né? Exato, Kai. E aí a gente está falando de famílias que já estão fragilizadas pela situação do diagnóstico, que tem um receio, um tabu muito grande com medicação. As pessoas me perguntam, nossa, por que sua consulta demora isso tudo? Mas é porque é uma consulta para, às vezes na mesma consulta, né? O diagnóstico, você explicar que a vida dela vai, a vida daquela família vai mudar dali para frente, com rotinas intensivas, difíceis, até financeiramente, né? Porque é tudo muito puxado. E ainda tem a questão da medicação. E se eu simplesmente prescrever, falar, agora toma esse remedinho que vai ser bom para ele, a hora que a família lê lá, receituário de controle especial, eu sei que eu já errei e não vou ser efetiva aí de cara. Então eu tenho que explicar, dar uma previsão de como vão ser os primeiros dias da medicação, dar uma previsão de quando, a partir de que dia que a gente pode começar a esperar uma melhora e dar disponibilidade para esses pacientes caso aconteça algum efeito colateral da medicação, porque senão eles vão parar por conta. As terapeutas que às vezes estão lá precisando também da medicação para fazer um bom trabalho, vão ter que esperar mais 4 meses para essa criança voltar de novo na consulta com o neuro. E aí, 4 meses, a gente perder de janela neuronal, vamos falar assim, tempo é cérebro, é muito tempo que a gente perdeu. Então, falar de medicação para as famílias passa por todo um processo de psicoeducar. A gente tem que psicoeducar as famílias em medicação, para elas entenderem como funciona, senão a gente peca em todas as pontas, senão a gente vira um mero prescritor de remédio e não participa efetivamente da melhora daquele paciente. É muito delicado falar de medicação com eles. As famílias têm muito medo, mas em geral, e o ajuste pode demorar. A gente sabe que também documentado, né, em estudo científico, isso, os autistas eles são mais sensíveis, né, à possibilidade de efeitos colaterais com as medicações, né? Eles têm comorbidades, então às vezes você melhora uma coisa e piora uma comorbidade, né? Às vezes, as medicações que melhoram foco e atenção pioram irritabilidade e pioram agressividade, por exemplo. Então, é muito difícil, às vezes, a gente chegar no ajuste ideal. Então, construir vínculo, confiança e espaço para abertura para discutir com as famílias o que fazer é muito importante no processo também. A Carolzinha Fono. Doutora Graça faz uma falta em Cascavel. Ô, Carol, vocês que fazem falta também. Venham pra praia, minha gente. Imagino, mas pode deixar ela aqui, porque aqui está fazendo diferença. Chegou aqui revolucionando. A gente precisava muito desse suporte, Grazi, que você está trazendo assim uma paz para o coração das famílias aqui. Eu escuto com bastante frequência famílias que eu já vim acompanhando há bastante tempo, que foram até o teu consultório, falam, nossa, a gente estava precisando demais dessa profissional, não só por ter um neuropediatra aqui na nossa cidade, porque a gente sempre dependeu muito das cidades vizinhas, mas ter uma profissional de qualidade que dá esse olhar personalizado, né? Porque eu sempre falo, porque as famílias confiam o filho deles, né, na gente, para terapia, para medicação, para diagnóstico, para a gente tem um papel muito importante, né, relevante. E é bom quando a gente tem esse feedback, todo esse carinho que você está recebendo aí do pessoal, profissional Nossa, maravilhoso, meu Deus. É resultado de toda essa trajetória até aqui, né? eu fico muito feliz. Eu sinto esse carinho, não só das famílias, mas também dos profissionais, né? A Camila abriu as portas da clínica dela para mim, me sinto muito, muito tranquila, muito confortável em encaminhar meus pacientes para ela também, né? Tem um cuidado incrível, não só com o paciente, mas com as famílias. Quando a gente está tratando o paciente autista,
a gente está tratando uma família inteira, né? Para a gente ver de fato assim alguma diferença. Então, eu só tenho a agradecer. Essa energia com certeza me alimenta para começar aqui, né? Começos não são fáceis, mas essa energia que a gente sente, né, com certeza suaviza o caminho. E, e eu espero sempre conseguir entregar o meu melhor para vocês, né? Com todas as nuances que a consulta de neurologia infantil ela entrega. Não é só uma consulta técnica, né? Mas a gente tem que levar em conta que você não sabe o quanto de informação que aquela família que está ali já tem, ou o quanto de afeto que tem ali também. Então, na medida do possível, a gente tenta fazer isso e tenta fazer essa interseção com os profissionais dos casos, que isso importa muito também, mesmo com a agenda apertadinha. Vocês podem puxar minha orelha e me mandar mensagem, que eu estou sempre aberta também para discutir os casos com os profissionais. Aliás, acrescenta muito para mim. Ótimo, legal. Mas a gente está no nosso limite de tempo, né, para não se estender tanto, mas eu gostaria de finalizar com aquela perguntinha, assim, quando que você acha que uma família vai para um neuropediatra? Só com encaminhamento? Tem alguns sinais, tem algumas dicas aí finais? Não espera encaminhamento. Percebeu que a criança está com. A porta de entrada normalmente é o pediatra, né? Façam as consultas regulares com o pediatra, porque, em teoria e por lei, né, o desenvolvimento precisa ser avaliado também nas consultas pediátricas. E qualquer alteração, o próprio pediatra poderia já encaminhar, mas uma busca espontânea, né, por demanda espontânea da própria família, se sentir aquela pontadinha no coração de que tem alguma coisa acontecendo. Nem que seja para você sentar lá e dizer assim, não, não é nada. Porque eu tô para dizer assim, que 90% das famílias que sentam na cadeira do consultório, a mãe chega falando assim, doutora, tá todo mundo falando que eu tô procurando pelo em ovo. Uhum. E você achou o seu pelo no ovo. Eu falo pra mãe, tá aqui o seu pelinho no ovo. Você achou o seu pelo no ovo. Então, percebeu que tem alguma coisa de diferente, tá muito longe para procurar uma consulta com um pediatra. Marca direto com o neuro, ou marca uma avaliação com uma psicóloga também. É uma via que às vezes já chega até pro neurologista com a avaliação da psicóloga, já chega com dados mais robustos também para nós, né? Mas procure ajuda de alguma forma, algum especialista em desenvolvimento infantil. Porque, como eu disse, tempo é cérebro. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico, menor a quantidade de suporte que essa criança possa, né, precisar lá na frente. Então, não deixa para depois. Exatamente. Eu sempre falo que pai e mãe têm um sentido diferente, né? E é melhor depois se arrepender por ter exagerado, por ter procurado o tal do pelo e não ter achado, do Exato. que pensar depois eu devia ter me dado mais ouvidos, né? Sentido mais, dado mais razão. Doutora Caroline está perguntando se atende por videochamada. Acho que não deve ser aqui da região. Eu faço atendimento online, sim. É só mandar mensagem pro número lá da clínica, que aí a secretária ela faz esse filtro aí, né? Quem vai para consulta online, quem vai para consulta presencial. Mas a gente faz atendimento online, sim, sem problemas. Legal. Eu agradeço imensamente pelo teu tempo, pela dedicação, pela sua paciência, por estar aqui conosco hoje, pelas nossas, né, trocas de paciente, pelas indicações. Seguimos, né, com a parceria da Clínica Florescer, né, com o teu consultório. E deixa eu aproveitar aqui e fazer a nossa propaganda, né, que tem bastante público que está vindo pelo teu canal. A Clínica Florescer é uma clínica voltada para atendimento familiar. Então, eu sou psicóloga infantil, atendo as crianças, mas às vezes vem uma demanda para mim tem mais a ver com o casal. Então, a gente tem outros profissionais que atendem essa demanda do casal, das dificuldades, do quanto isso influencia no desenvolvimento da criança, atendimentos individuais, tem fono, que
eu acredito que estará conosco na semana que vem aqui conversando sobre o trabalho, a importância do trabalho na fono. A gente com certeza vai falar um pouquinho, né, sobre a importância no atendimento com as crianças autistas também. E Nossa. pode falar. Não, bom, é bom contar, né? Balneário Piçás, né? Talvez tem gente que não conhece, nem conhece a cidade, mas é uma cidade pequena, né? Mas está crescendo muito. E os diagnósticos agora, né, com o neuro na cidade, né? Os diagnósticos vão surgindo e a gente precisa mesmo desse reforço de equipe, né? É muito importante o trabalho da Clínica Florescer aqui para a região. Então, agradeço. A Ama de Sarras está aqui com a gente online também. Oh, Eles fazem um trabalho de conscientização maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Todo o meu amor, carinho, respeito, admiração à Ama daqui. Gente, você pensa num povo arretado, né? Fazem muito, vão para cima, trabalham muito em divulgação da causa, né? Em psicoeducação da comunidade. Recentemente, né, teve um documentário da AMA, que está maravilhoso, já tem link, acho que no YouTube disponível. Vou tentar deixar na minha página lá. Fazem um trabalho maravilhoso na região também, de democratizar a informação. E o suporte, né? Eu indico muito a AMA para esse suporte inicial. Às vezes as famílias acham que tem que sofrer sozinhas esse luto, esse momento difícil, esse processo diagnóstico, e encontrar pessoas que já passaram por esse momento para dar suporte é extremamente importante. Exato. Esse trabalho de acolhimento, né? As famílias que acabam de receber o diagnóstico. Isso é muito importante mesmo. Então, acredito que é isso. A gente respondeu a maioria das perguntas, né, dentro do tempo que a gente tinha. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei? Alguma questão, alguma dica que você quer colocar? Ixi, acho que a gente aí ia ter que marcar outra live. Deixar a gente Tem fica, né? Mas com certeza a gente assunto vai. tem para sempre. Né? Mas com certeza a gente vai marcar outros momentos, porque dessa vez foi a conscientização, né? O mês da conscientização do autismo, mas tem muitos outros diagnósticos bastante frequentes, né? O TDAH. Exato. TDAH, deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem, específicos de aprendizagem, algumas crianças acabam precisando do suporte da psico também, né? Ou da equipe multi. Importante, gente. É isso, então, eu agradeço a todos que ficaram conosco até o final também, participando, com muitos elogios. Agradecemos a ótima palavra. E é isso, semana que vem eu estarei aqui com novos convidados. Eu acredito que será a Fono, mas em breve aqui na página da Clínica Florescer a gente manda a atualização do mês. E a doutora Grazi, na página dela também sempre tem assuntos muito pertinentes, né? Sempre tem informação de qualidade. Estamos sempre tentando entregar isso para vocês. E obrigada, Cá, por permitir, né, esse espacinho aqui para a gente conversar, para a gente, né, falar um pouquinho, discutir o assunto, trazer, né, tirar algumas dúvidas das pessoas que colocaram lá na sua caixinha de perguntas. Sou muito grata por essa parceria, pela pessoa que você é, por, né, a gente estar aqui batendo esse papo hoje. Foi um prazer para mim estar aqui, trabalho nenhum. Que bom. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Uma boa noite, Beijão. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.